Felipe Nunes, que é o CEO da Quaest, um dos principais institutos de pesquisa do Brasil. Vou apresentar rapidamente aqui o currículo do Felipe Nunes. Felipe Nunes dos Santos, professor de Ciência Política na Universidade Federal de Minas Gerais e diretor do Centro de Estudos Legislativos do Centro Internacional de Gestão Pública e Desenvolvimento. É fundador da Quaest Pesquisa e Consultoria, tem PhD em Ciência Política, já tem mestrado na Universidade da Califórnia, então é uma pessoa super preparada, e a Quaest tem feito pesquisas excelentes. Então peço para o Guilherme colocar o Felipe aqui na bancada. Bem-vindo, Felipe. Ei, Miguel, tudo bem, cara? Prazer falar contigo. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Desculpa que eu entrei um minutinho atrasado, estava aqui no corre do dia a dia do fim do ano. Mas que bom que deu certo. Não entrou atrasado não, porque a gente exibiu esse vídeo aí que durou 2 minutos sobre a vitória no Chile do Boric. Falaram que é Boric que fala, né? Porque é o nome eslavo, Boric. Eu vi ontem na imprensa chilena diferentes maneiras de falar, mas... Como é que você ouviu lá? Não, eu entendi que é Boric mesmo. Tá, então vamos falar Boric aqui, para não confundir nossa cabeça. Felipe, vamos começar então falando sobre essa vitória no Chile, depois a gente entra no assunto nacional, só para a gente não perder o gancho aí. O que você achou dessa vitória no Chile? Era esperado? Você esperava essa vitória da esquerda no Chile? Olha, falar depois é sempre mais fácil, né, Miguel? Eu acho assim, o cenário chileno é um cenário de estruturação partidária muito diferente, né, do cenário brasileiro. No Chile a gente tem 2 grandes coalizões políticas que alternam o poder há muito tempo, né? A esquerda social-democrata, junto com os socialistas, do outro lado a direita chilena, né? Então, as pesquisas mostraram um cenário de incerteza. É muito interessante ver, quando a gente olha o resultado, né? Ninguém estava dizendo que qualquer uma das opções teria aí uma vantagem significativa. É bom registrar isso, né? Acho que isso também pode ser um assunto para a gente falar depois em relação ao Brasil, o que as pesquisas estão mostrando. Agora, o que para mim é mais relevante, Miguel, é a lição destas últimas eleições que a gente tem observado, não só né, no caso do Chile, aí, mais recentemente, mas se a gente pegar os cenários de Argentina, Bolívia, Peru, própria Venezuela, mas agora, né, o cenário chileno. O que parece é que a disputa em torno de temas do que eu chamo de guerra cultural estão perdendo força, né, em toda a região, e dando lugar a temas concretos, né? Para mim foi muito impressionante, Miguel, ter visto como a direita chilena utilizou temas dessa guerra cultural de valores, etc. Tá? E como isso não funcionou, né? E como isso não foi capaz de mobilizar uma maioria, né? Eu gosto de dizer que esses temas de valores, de atitudes, eles são divisivos na sociedade, são capazes de construir mobilização de grupos, mas eles não parecem ter sido capazes, nos últimos anos, de construir maiorias políticas. Acho que essa é uma mudança significativa no quadro eleitoral de toda a região, né? E que parece também vai refletir no quadro político brasileiro. Acho que são esses 2 temas. As pesquisas não foram capazes de captar essa diferença do Boric e, por outro lado, como os temas da guerra cultural perderam relevância para os temas concretos, como a economia, como o desemprego, como as perspectivas para a juventude, né, no mercado de trabalho. Muito bem. Pessoal, eu peço encarecidamente para todo mundo deixar superchat aí, assinar a revista para ajudar a financiar aqui a imprensa independente. Felipe, e sobre o Brasil, você já mencionou alguma coisa, mas eu faço uma pergunta mais direta. Você acha que essa eleição, né, ela influencia de alguma maneira o debate político nacional? Porque
Afinal de contas, estavam ali em disputa dois polos muito bem definidos, né? Você tinha uma direita, representada pelo Cast, que, segundo eu me informei, era um candidato bastante à direita, né? Tanto que alguns até o chamavam de o Bolsonaro chileno. Sim. E o Boric, né, apesar de ter outros candidatos mais à esquerda que ele, também era bem caracterizado como um candidato bem de esquerda. Então, enfim, era um cenário de polarização ideológica muito bem definido. E você acha que isso sinaliza de alguma maneira para o Brasil? Acho que sim. Então, de novo, né, eu estou fazendo uma análise macro, de uma certa macro tendência da região, né, da América Latina aí como um todo. A gente pode depois incluir o México nisso. Mas, assim, o que parece é que depois do left turn, que a gente teve lá em 98, 2000, 2002, que pegou, né, a virada à esquerda, que pegou todo o continente, maior ou menor grau, a gente teve essa virada à direita, né, nos países mais relevantes, e aí incluindo Argentina, Brasil e Chile, e parece que esse ciclo, esse pêndulo, né, da América Latina está voltando agora novamente para a esquerda. Para o nosso espectador entender, existem alguns estudos importantes na ciência política tentando explicar por que esse pêndulo, né, latino-americano acontece de maneira tão... O ciclo é tão claro, né? Para muita gente que estuda esse assunto na economia política, isso está associado a relação da economia dos países latino-americanos, sobretudo da dependência de commodities no mercado internacional, né? Quando o valor das commodities está alto, geralmente você consegue, então, ter investimentos estatais que favorecem governos de esquerda. Quando o valor abaixa, isso gera crise econômica, o que gera a oportunidade para governos de direita, né, ou centro-direita. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o Brasil está exatamente nesse momento, né? Em que você tem, por um lado, um boom de commodities no mercado internacional, mas que não está sendo capitalizado pelo governo nacional brasileiro, pelo governo federal, para construir políticas de distribuição de renda ou de desenvolvimento, justamente porque o governo atual é um governo que tem uma ótica liberal, né? E, de novo, não tem problema nenhum o governo ter ótica liberal, foi eleito democraticamente, está tudo certo, né? Mas o paradoxo é que governos liberais, em momentos em que você tem boom de commodities, deveriam investir esse recurso para tentar gerar desenvolvimento econômico por meio de mecanismos estatais. E não é o que a gente está vendo na maneira como o ministro da Economia, o Guedes, está lidando com esse assunto. E isso está, na minha avaliação, gerando esse descompasso, né, entre o que está acontecendo com o agronegócio, com a exportação de minério, etc., e a economia local, que, para mim, Miguel, será o principal tema da discussão política brasileira no ano que vem, né? Parafraseando o James Carville, que é o famoso marqueteiro do Bill Clinton nos Estados Unidos, que disse, né, é economia estúpida, né? Para mim, esse é o debate que vai estar colocado em 2022, que foi também o debate principal que levou a essa mobilização tão interessante na eleição chilena, né? Os temas da economia, o tema da inflação, o tema do desemprego, a discussão sobre os juros, de políticas liberais, da relação, né, do Estado com políticas que envolvem o câmbio. Eu acho que essas discussões serão as discussões mais importantes para 22, e isso hoje coloca o nosso presidente, o presidente Bolsonaro, em desvantagem, né, porque ele não tem conseguido gerar resultados econômicos que satisfaçam aí a grande maioria da população brasileira. Então, acho que o Chile é um bom termômetro desse momento, embora estejamos falando de sistemas eleitorais, principalmente no sentido da Câmara dos Deputados, né, muito diferentes, né? Lá é um sistema mais majoritário, aqui é um sistema mais proporcional, mas acho que para o sistema presidencialista, a economia continua sendo o tema mais relevante. Maravilha. Guilherme, a gente tem um super sticker aqui da Ana Santos. Agradeço muito a Ana Santos aí, colaborando aqui com a Fórum. Felipe, então tá, vamos passar para o cenário nacional, né, pesquisas. Eu separei aqui um quadro que vocês divulgaram na Coest com os motivos para votar em alguns candidatos. Eu pedi para o Guilherme separar, e se ele puder colocar na tela, aí ele vai passando, isso, passa,
Isso, aí segura um pouquinho aí, né, para o pessoal ver, né, as razões de voto em Bolsonaro. Programa de governo, 40%. Enquanto o pessoal lê essa tela, Miguel, deixa só eu fazer um adendo. Tá bom, pode ir falando. Deixa a tela no ar, não tem problema, acho que vai ser bom, vai ser instrutivo. Uhum. A Quest está fazendo, desde julho, né, um levantamento junto com a Genial, que é um banco de investimento, que, primeiro, eu gosto sempre de reforçar, deu total autonomia para o nosso grupo, né, para o nosso instituto de pesquisadores, nosso grupo de pesquisadores, para conduzir o trabalho. Acho que isso é muito importante ressaltar. Agradeço a Genial pela confiança e por permitir que o trabalho seja feito dessa maneira. E o que a gente está tentando ajudar na discussão, Miguel, para além da questão da intenção de voto, que, claro, chama muita atenção das pessoas. Eu sou um pesquisador de ciência política que está muito interessado em dar razões, explicar o que está acontecendo, né? Mais do que dizer quem está na frente, qualquer corrida, quem está na frente da corrida de cavalos. Mas por quê? O que explica esse desempenho? Então, nessa última rodada, a gente fez um estudo muito detalhado que dava às pessoas a oportunidade de escolher razões múltiplas, ou seja, você pode dizer mais de uma razão de por que você vota em cada candidato. Então, a gente testou as razões de voto em Bolsonaro, que é o que as pessoas estão vendo aí agora, as razões de voto em Lula, em Ciro, em Dória e em Moro. E alguns aspectos chamam muita atenção, mas vamos olhar para os números, né? No caso do Bolsonaro, 40% de quem vota no Bolsonaro diz que está votando nele por conta do programa de governo Bolsonaro e para manter o Brasil nesse mesmo rumo que está. 27% dizem que é admiração pessoal pelo candidato. Vocês vão ver que, porque ele é honesto e combate a corrupção, está em terceiro lugar, só 9%. Olha como a agenda mudou no caso bolsonarista. Passa a próxima tela, Guilherme, que você vai ver as razões de voto no Ciro Gomes. Olha como é diferente. Quase metade do voto do Ciro se dá por admiração pessoal. Ou seja, não se trata de uma agenda política concreta, né? É o Ciro, é a personalidade dele que está embasando, que está justificando esse voto. Guilherme, passa mais um. O nosso espectador vai ver. O próximo é o Dória. De novo, é uma admiração pelo Dória, né? 30%, um terço aproximadamente, diz, não, eu gosto do Dória. Aí, olha como a vacinação não conseguiu se transformar numa agenda, né, do governador de São Paulo, só 16% dizendo isso, e aí depois as reformas liberais, outros 16%. Mas, de novo, é outro candidato em que pesa a admiração pessoal. Vamos passar mais um para o nosso espectador. Olha o Lula. O que justifica o voto no Lula está longe de ser a principal razão, o próprio Lula, né? 39% pela agenda que defende Lula em relação à fome, à miséria, os mais pobres, 38% as lembranças em relação aos governos anteriores do PT, né? 18% o que significa o programa de governo, né, as mudanças econômicas do PT, e 16% a admiração pelo candidato. Veja a diferença, né? A gente vai passar mais um, que é o Moro, e depois eu faço uma análise comparando todo mundo, né? No Moro, combate à corrupção e admiração pelo candidato. Então, o que a gente está vendo? Guilherme, se você não se importar, acho que pode voltar aqui para a gente. O que a gente está vendo? As candidaturas mais frágeis, do ponto de vista de intenção de voto, as que eu estou hoje falando de Ciro, estou falando de Dória, são as candidaturas baseadas na admiração pessoal. Ou seja, o eleitor brasileiro realmente está buscando votar de uma maneira diferente, para além do carisma, para além da identidade com os candidatos. Tanto o Bolsonaro como o Lula e, em terceiro lugar, o Moro, que são os três nomes que hoje formam esse triângulo aí, que disputam, na minha avaliação, né, as principais preferências de voto no ano que vem, são candidatos que estão muito pautados em agendas políticas claras. O Lula é o cara da economia e da fome, das políticas sociais. O Bolsonaro é o cara da mudança de rumo, da mudança de trajetória da política brasileira, né? É o cara que consegue mobilizar o eleitor antissistema, aquele eleitor que está insatisfeito com tudo que está aí. E o Moro é o cara contra a corrupção. Miguel, por que isso é importante? Porque tudo que eu já estudei, tudo que eu já analisei na vida, me dá uma certa convicção de que
O eleitor brasileiro ele vai votar para escolher aquele candidato, aquela opção que melhor resolve o seu principal problema. Então, como a gente pode ver, o Moro é o anticorrupção, o Bolsonaro é contra o que está aí, né, contra o sistema político como um todo, é o candidato da mudança de rumo, e o Lula, o cara da economia, o cara do combate à fome, à miséria, né, o cara que cuida dos mais pobres. Quando a gente perguntou, e tem perguntado, qual é o principal problema do Brasil, o que a gente vê hoje é que a economia e as questões sociais estão no centro do debate. É por isso que o Lula é o favorito, né? Isso, ou seja, o Moro continua tendo a sua agenda, o Bolsonaro continua tendo a sua agenda, mas essas agendas não são as prioritárias, na opinião do eleitorado brasileiro. Então, essas razões de voto ajudam a explicar, na minha avaliação, só para concluir, Miguel, porque Lula é tão forte, junto com o Bolsonaro ali em segundo lugar, né, polarizando com ele, como o Moro aparece, né, devastando a terceira via, e porque Ciro e Dória não conseguem se viabilizar politicamente, porque são personalidades que cativam as pessoas pelos seus atributos pessoais, e não porque tem uma agenda política. Acho que essa é uma mudança de perspectiva que a gente tem na política brasileira. Felipe, sabe um fato curioso sobre esses dados? É que, por exemplo, a campanha do Ciro, ela tenta se fundamentar muito no fato de ser o único candidato com um projeto, né? Porque o Ciro escreveu um livro sobre economia, sobre projeto, o nome do livro é Projeto Nacional, e eles tentam vender muito isso, que é o único com projeto, mas, curiosamente, não é isso que é a percepção do eleitorado, né? Então tem uma diferença entre o que a campanha quer e o que o eleitorado percebe, não é? O genial Duda Mendonça gostava de dizer que comunicação não é o que você diz, é o que as pessoas entendem. Então, mesmo a campanha do Ciro tentando advogar em torno dessa ideia, a verdade é que as pessoas não olham para o Ciro como aquele que defende um projeto de interesse delas. Sextou o livro do Ciro, eu tive, né, a oportunidade de ler, é um excelente livro, acho que o diagnóstico que o Ciro apresenta é um bom diagnóstico. A segunda parte do livro, onde ele apresenta soluções a dúvidas, questionamentos, mas é normal em qualquer, né, tese que se apresente, mas de fato ele tenta, né, trazer para o Brasil um modelo de discussão de projeto. O problema é que o Lula, tendo o histórico que tem na centro-esquerda e a vinculação que ele tem de solução de problemas de um projeto nacional pró-povo de baixa renda, ele um pouco que asfixiou, né, esse espaço do Ciro Gomes. Então, de novo, né, o Ciro até pode ter um projeto, né, mas o fato é que ele não consegue fazer com que esse projeto tenha viabilidade hoje. Claro que isso pode mudar, né, mas hoje não consegue que isso aconteça, porque o Lula tem um projeto nacional muito mais forte que esse do Ciro e que cativa muito mais as pessoas, até porque já foi provado, né, na cabeça de muita gente. Vamos falar uma outra pesquisa, né? Saiu o Datafolha essa semana, mostrando que 51% dos brasileiros acham que o Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. Acho que isso é significativo, né? Para explicar um pouco dessa contraposição. Então, não é criticando o Ciro por não ter um projeto. Acho que o que a nossa pesquisa, o que a pesquisa da Quest mostra, é que mesmo tendo, ele não conseguiu ainda chegar nas pessoas. Felipe, tem outro fato aqui, saiu na Folha de São Paulo, isso é bem recente, inclusive. Eu estou esperando sair o relatório do Datafolha, né? O Datafolha é uma pesquisa muito boa, só que vocês têm uma vantagem sobre o Datafolha, que vocês são mais rápidos, você publica a pesquisa, publica o relatório. Eu acho sempre mais generoso quando o Instituto faz isso, né? Eu faço a crítica aqui para ver se pressiono o Mauro Paulino a fazer isso. Mas entendo que a estratégia deles, porque eles fazem reportagens. Não, e as pesquisas... O Datafolha é um dos institutos, né, mais tradicionais e importantes do Brasil, junto com agora o IPEC, ex-IBOP. E, né, para nós, institutos de pesquisa, quem está aí, a gente está começando, né, Miguel? Até agradeço muito o seu comentário generoso em relação ao nosso trabalho, mas são aí as nossas duas referências, tanto o Datafolha como
como o IPEC, né? O IPEC é feito com os técnicos do IBOP. Tenho certeza que daqui a pouco o relatório estará circulando aí nas mãos. Não, eles publicam. Em breve. Eu gosto do Datafolha porque eles publicam o relatório, eles têm um site onde eles publicam o relatório, o que dá muita oportunidade para fazer as análises com base nos dados segmentados, né? Aliás, aproveitar a sua presença aqui, eu queria fazer 2 perguntas um pouco técnicas sobre pesquisa. Claro. Uma primeira, eu li o livro do Jairo Nicolau sobre pesquisa, sobre as eleições de 2018, né? Muito interessante. E ele falou uma coisa que acabou baixando um pouco minha bola para a relação aos dados segmentados, que eu dava muita importância aos dados segmentados. Aí o professor falou, não, na realidade, a margem de erro é muito grande em dados segmentados. Sim. Aí eu aprendi a baixar um pouco a bola, não ficar vendo aquele negócio com tanto entusiasmo. Mas aí você falou numa das suas lives lá, que apresenta, que vocês usam uma técnica especial para reduzir, para melhorar um pouco essa margem de erro. Que técnica é essa que vocês usam? Então, a pesquisa que a gente está coordenando na Quest, essa série Genial Quest, ela tem 2 elementos. Uma parte dela, amiga, é bom a gente explicar isso para as pessoas, né? É meio técnico, mas acho que é importante. A primeira parte da pesquisa está toda calçada na amostragem, né? A gente usa uma amostragem probabilística até o último estágio, em que a gente sorteia os municípios brasileiros que vão ser representados em cada uma das amostras, e depois a gente sorteia os setores censitários onde serão feitas as entrevistas, né? Dentro de cada setor censitário, a gente então estabelece cotas de sexo, idade, escolaridade e renda, e a gente ainda checa na nossa pesquisa o que a gente chama de variáveis de benchmark, que é quando a gente controla nos levantamentos feitos algumas variáveis que não estão nas cotas, né, mas que a gente deveria acertar se a pesquisa estiver bem feita. Por exemplo, o percentual de pessoas vacinadas com primeira ou segunda dose. Todo o relatório da Quest, todo o questionário tem essa pergunta para que a gente possa checar se a amostra está boa, né? Uma boa amostra do eleitorado brasileiro, da população brasileira, é uma amostra que consegue dizer que o percentual de vacinados é o mesmo que a imprensa está divulgando. Se você tem um desvio muito grande, é porque você não fez uma amostra de fato representativa. Esse é um dos exemplos que a gente utiliza. Agora, para além disso, Miguel, a gente aplica uma técnica de pós-estratificação chamado MRP, ou no inglês Mr. P. O que o MRP faz? Ele faz ponderações dentro dos subgrupos daquela amostra. Então, além de olhar para o valor marginal da amostra, sexo, idade, escolaridade, renda, se aqueles valores estão exatamente representando o que é a população eleitora no Brasil, a gente também consegue controlar se a combinação dessas variáveis, então a gente olha para o percentual de mulheres, negras, pobres, evangélicas, né? Uma combinação de um subgrupo da população. Esse Mr. P permite que a gente faça análises desagregadas da nossa amostra, justamente porque ele pondera desvios que acontecem nos subgrupos. Isso, Miguel, diminui o erro das estimativas de cruzamentos dentro da amostra. Então, quando a gente apresenta nos nossos relatórios os cruzamentos de região, os cruzamentos de sexo, idade, renda, a gente está usando ali não o dado bruto que sai do banco de dados. A gente está usando a estimativa, que é uma combinação do dado bruto que sai do banco de dados, mais o dado ponderado por meio dessa técnica de Mr. P. E a margem de erro cai para quanto no dado segmentado? É claro, varia, dependendo do volume de segmentação. Quanto mais segmentos você tem, maior a margem. Quanto menor o número de segmentos, menor a margem. Mas o significativo é que, numa pesquisa de 2 pontos percentuais, por exemplo, que é o que a gente faz, né? Na geral, se a gente olhasse para os subgrupos sem utilizar Mr. P, sem utilizar qualquer tipo de correção, essa margem poderia ir a 5, 6, 7 pontos percentuais, né? Com a utilização do Mr. P, ela cai para 3 pontos, né? O que é muito significativo já quando a gente quiser fazer comparações nesses subgrupos. Então, realmente, eu acho que essa é uma contribuição muito significativa que a gente dá, né, para quem está lendo pesquisa de opinião, já que muitas das explicações
no banco de dados, né, da variação na série temporal, ela vem justamente das mudanças que ocorrem nos subgrupos. Por exemplo, nesse último dado, renda até 2 salários mínimos e os evangélicos mostraram ali uma reação positiva pró-Bolsonaro. A gente só consegue fazer isso, só consegue fazer esse tipo de análise, porque a gente tem justamente a aplicação dessa metodologia. Muito bem. A segunda pergunta é o seguinte: tem uma quantidade significativa de pesquisas sendo divulgadas no Brasil. E alguns candidatos, no caso o Ciro tem se manifestado muito criticamente a essas pesquisas, falando que elas são muito caras. Quem paga essas pesquisas? Custa mais de R$1 milhão cada pesquisa, né? Aí eu queria saber, custa mais de R$1 milhão uma pesquisa? Miguel, eu sou um grande admirador do Ciro. Acho o Ciro uma liderança nacional da maior importância no Brasil. E realmente ele deu uma entrevista falando isso. Não olha para as pesquisas, não, que elas são compradas, são muito caras, quem é que consegue pagar isso, não sei o quê. Eu até peguei esse link no dia e compartilhei com os meus colegas que fazem, né, que são também empresários, né, do mundo de pesquisa. Compartilhei com a Márcia, com a turma do Datafolha, o Paulino, outros amigos lá, do IPESP e tal, e brinquei, falei, eu não estou fazendo pesquisa para o Ciro, se vocês estiverem fazendo, que bom para vocês, porque vocês estão cobrando aí caro, né? Eu gosto de dizer, Miguel, que pesquisa, né, muita gente fala, pesquisa é um negócio comprado, essa pesquisa é comprada. De fato, todas as pesquisas são compradas, porque a gente não faz de graça, né? A gente cobra para fazer pesquisa, então elas são compradas. Mas eu posso dizer que esses institutos, principalmente os afiliados à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, que fazem parte do Conselho de Opinião Pública, todos passam por um rigoroso processo de avaliação, de checagem. A gente se cobra muito, né? A gente se fala muito, justamente para manter o nível do trabalho elevado. Então, eu sou um dos que assim, defende muito o trabalho dos meus colegas. Acho o trabalho do IPEC super bacana, do Datafolha, o trabalho do IPESP, o trabalho da Vox. Tem importantes institutos de pesquisa no Brasil, acho que eles têm que ser valorizados. E eu posso te garantir, na Quest, ninguém vai comprar uma pesquisa nacional por R$1 milhão. Se alguém está cobrando isso, não sei, duvido, né? Acho que foi mais uma força de expressão do Ciro. Todo mundo vai poder acessar de maneira muito transparente, né, o valor das pesquisas. A partir da próxima rodada, a Quest publica a sua primeira rodada de pesquisa agora em meados de janeiro. A gente tem uma série temporal aí mensal, é a única pesquisa presencial mensal do Brasil. Há outras presenciais que não são mensais, há outras mensais que não são presenciais. A única presencial e mensal é a nossa. De novo, agradeço ao Banco Genial aí pela oportunidade de estar fazendo esse trabalho, que a gente tenta cuidar com o maior carinho, o maior rigor possível. E as pesquisas passam a ser registradas, né, a partir do mês que vem. Então, qualquer eleitor quiser saber o preço das pesquisas, basta entrar no site do TSE e acessar lá pesquisas de opinião, de maneira muito transparente. Os institutos divulgam, né, os valores. Isso vai estar, então, publicizado muito em breve. Mas, pelo menos, a da Quest não é R$1 milhão. Eu sei mais ou menos o valor, porque eu fui ver no TSE as pesquisas de 2018, né? Tem tudo registrado lá. E não é R$1 milhão, é bem menos que isso, inclusive as grandes, Datafolha, né? Aí eu fiz até um artigo no Cafezinho, dando uma alfinetada no Ciro em relação a isso, né? Mas, enfim, às vezes, quando um candidato não está muito satisfeito com o resultado, é comum esse tipo também de manifestação. O que me surpreende, sabe, Miguel, porque o mais interessante fazer pesquisa de opinião, eu mesmo adoro por isso, é que o que a gente faz é olhar para o momento, né? E aquilo que desperta mais interesse no trabalho da gente é justamente as mudanças que acontecem ao longo do processo. Quer ver um exemplo? As intenções de voto no ex-presidente Lula em fevereiro, elas eram próximas de 20%. Se você pegar qualquer pesquisa de opinião, telefônica, presencial, digital, qualquer uma, 20% era o que o Lula pontuava. Depois que o Lula virou um candidato real,
as intenções de voto dele foram para 45%. Ele termina o ano próximo de 48%, 47%, dependendo do levantamento que você olha. Ou seja, as coisas mudam, né, a depender do cenário político. Então, acho que brigar com pesquisa não é a melhor alternativa. Brigar com a realidade, né, mentir para si mesmo, já dizia o Legião Urbana, é sempre a pior mentira, né? Os institutos sérios estão fazendo um trabalho, acho que muito importante, né, de divulgação, de informação, de discussão sobre a realidade brasileira, e tudo pode mudar. Então, acho que o recomendável é abrir o relatório, discutir os números, né, fazer análise a partir dos microdados, para entender por que alguns candidatos estão piores, outros estão melhores, e acho que é o caminho mais proveitoso, melhor do que ficar brigando com os números. Felipe, eu acho pesquisa muito importante, porque quando você não tem pesquisa, o debate político ele corre o risco de ficar um debate palaciano, só entre os líderes políticos, né, os formadores de opinião. Mas tem os setores da população que não participam desse debate, porque estão isolados, inclusive por causa da pobreza, de problemas sociais muito graves. E a pesquisa ela coloca esses agentes no jogo, né? Por isso eu acho muito importante pesquisa. Miguel, e tem um outro componente. Eu tenho o privilégio, né, de desde 2018 estudar o fenômeno das fake news. Faço isso junto com 3 outros colegas, a Nara Pavão, o Fred Batista e a Natália Bueno. A gente vem estudando esse fenômeno da desinformação há muito tempo. Eu acho que cada vez mais as pesquisas têm um papel também de informar corretamente as pessoas, né? Você imagina o cenário em que você não tem pesquisa e que você recebe no WhatsApp assim, pesquisa Datafolha, mostra que, ou pesquisa Quest, mostra que. Como é que você vai saber se aquilo é verdade ou mentira? Se não tiver uma fonte oficial, tudo vira mentira, né? Então tudo pode ser manipulado. Eu acho que a democracia só se fortalece quando a gente tem acesso a mais informação. E eu acho que mais pesquisas ajudam o eleitor a se informar melhor. É isso que eu Felipe, uma observação que todo mundo faz, né, que acompanha essas pesquisas, é que as presenciais, né, e não são muitas presenciais, você tem o Datafolha, o IPEC, o Quest, que são as mais conhecidas, se bem que tem também o CNT-MDA. Mas essas presenciais, curiosamente, o Lula sempre está mais forte. Você acha que tem algum fator que faz com que a presencial o Lula esteja mais forte? Já emenda outra pergunta. Você, na sua live, falou que o Lula, na pesquisa Quest, o Lula está ganhando em primeiro turno, né? Assim como no Datafolha, assim como na IPEC, e agora saiu o IPESP hoje, está 49,4% de votos válidos, ou seja, não está ganhando no primeiro turno, mas já está na linha do gol. Ao mesmo tempo, há um certo ceticismo, e você mesmo externou um certo ceticismo, de que o Lula realmente vai manter esse patamar e que vai ganhar no primeiro turno. Eu queria, primeiramente, que você falasse sobre, né, primeira pergunta, sobre a diferença de presencial para pesquisa por telefone, por que na presencial o Lula está mais forte, e depois por que seu ceticismo de que o Lula pode não ganhar no primeiro turno. Miguel, primeiro quero dizer o seguinte, técnicas de abordagem de entrevista são todas válidas, tá? A presencial, a telefônica, a digital, todas elas são válidas. São técnicas que têm respaldo científico. Acho que isso é importante. Não é isso que define ser melhor ou ser pior, né? Mas há vantagens e desvantagens sobre cada um dos modelos, né? Por que eu acho que a melhor maneira de responder a sua pergunta é por que o Felipe preferiu fazer pesquisa presencial como um modelo, né, para tentar ajudar a compreender o cenário político brasileiro. Porque a gente podia ter escolhido fazer telefônico ou fazer por meio de painel digital. A Quest faz essas pesquisas, né, para o mercado, para empresas. Isso não é um problema, né? Fizemos, inclusive, durante a eleição passada, várias pesquisas digitais e telefônicas pela questão da Covid. Mas por que adotar pesquisa presencial? Primeiro, pelo controle que eu tenho da variabilidade regional, né?
eu sei exatamente onde cada um dos meus entrevistadores está em que momento, né? Ou seja, se eu quero construir uma amostra com variabilidade nacional, hoje eu consigo fazer isso por meio de pesquisas presenciais, com o nível de segurança que eu prefiro, né? Ou seja, quando eu sorteio a cidade, sorteio o setor, eu sei exatamente qual é o erro que eu estou gerando aí ao fazer esse tipo de abordagem. Segundo, que a gente consegue chegar numa população mais pobre, de renda mais baixa, gente com menos instrução, né? Eu acho que isso é uma diferença significativa para o tipo de dado que eu, para o tipo de estimativa que eu gostaria de ter olhando para o cenário eleitoral brasileiro. Repito, não tem nenhum problema de fazer pesquisa telefônica, não tem nenhum problema de fazer pesquisa digital. Mas acho que a nossa escolha foi pela presencial, por conseguir atingir grupos que são mais difíceis de ser atingidos e que eu acho que são fundamentais numa eleição, no caso da presencial, e por a gente ter um pouco mais de controle dessa variabilidade regional. Tá? Então, acho que essas são vantagens importantes. A gente consegue... A taxa de não resposta, que é um terceiro ponto, em pesquisa presencial é menor do que a taxa de não resposta em pesquisas telefônicas. Né? Então, acho que isso tudo traz vantagens que são significativas, mas, de novo, cada instituto tem sua metodologia, são todos válidos, não tem, né, eu acho que não tem melhor ou pior. Tem alguns que têm vantagens, outros têm desvantagens. Aí a sua segunda pergunta era... então, por que o Lula parece estar com uma vantagem um pouco maior? Embora as pesquisas telefônicas estão, aos poucos, me parece, convergindo para o cenário das presenciais. Mas eu acho que essa vantagem do Lula tem a ver justamente com o tipo de amostragem que está sendo adotada. Não, a pergunta que eu fiz, a segunda pergunta, desculpe juntar duas perguntas numa só, acabei confundindo você, eu também acabei confundindo. A segunda pergunta é o seguinte, na sua live que apresentou a última Quest, né, você fala que o Lula está ganhando o primeiro turno, você apresenta as razões, inclusive, para a força do Lula, né, mostra, inclusive, que o fato do Lula ter uma simbologia de luta contra a pobreza no momento de grandes dificuldades econômicas no país é uma vantagem, né, óbvia do Lula, mas, ao mesmo tempo, vocês têm um certo ceticismo, você e também outros membros lá da bancada, de que aquilo vai permanecer, que o Lula vai permanecer com aquela vantagem toda ao longo de 2022. Eu só queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Então, acho que a minha análise em torno dos dados que a gente tem, né, em relação a essa questão do Lula, ela tem a ver com o fato de que o governante, tende a recuperar a avaliação positiva durante a eleição, ele tende a melhorar o seu desempenho em ano eleitoral, né? Existem vários estudos na ciência política, Miguel, falando disso, né? Do que a gente chama de incumbency advantage, que é a vantagem do governante. Quer dizer, o Bolsonaro tem feito apostas justamente no sentido de disputar o eleitor que não é ideológico, né? O eleitor ideológico de direita está com ele. O eleitor ideológico de esquerda está com o Lula, isso é claro. Mas e o eleitor pragmático, que não é ideológico? Esse eleitor, ele está em disputa sempre, em qualquer eleição, né? E o Bolsonaro faz uma aposta que é via Auxílio Brasil, via políticas né, de algumas entregas de obras, tentar recuperar esse eleitor, né? Se ele vai conseguir ou não, eu acho que é outra história. Mas, normalmente, o governante consegue melhorar um pouco o seu desempenho no ano da eleição, durante a campanha, e isso, então, favoreceria essa questão do Bolsonaro. Agora, um ponto que pouca gente ainda tratou será que o Moro continua no jogo até o fim? Será que o Podemos vai realmente investir recurso, né? Será que o Ciro continua? Eu digo isso porque há um cenário possível, Miguel, em que todo mundo sai e fica Bolsonaro e Lula, né? Porque, assim, vamos pensar pragmaticamente, vamos pensar como os políticos pensam. O Moro é um ótimo candidato no Paraná. Ele teria chance de ser senador com facilidade, acredito eu.
Deputado federal, então, nem se fala, ele conseguiria construir uma bancada grande. Agora que não tem mais coligação, o Podemos poderia se beneficiar disso, né? O Dória, uma pessoa que tem força no estado de São Paulo, será que vai, né, realmente topar esse custo de uma disputa que ele pode sair, né, com certo vexame? O Ciro, né, já há vários boatos aí de candidatos do PDT sugerindo que o Ciro saia do jogo, né, porque ele não seria capaz aí de... Né, você gasta muito para conseguir um resultado muito pequeno, enquanto você podia investir, talvez, na construção de bancadas. Então, pode ser que a gente chegue em julho com o jogo todo mudado, né? Hoje, me parece que Lula e Bolsonaro vão disputar uma eleição de primeiro turno muito acirrada, e esses pequenos nomes, né, da terceira via, fragmentados, são suficientes para levar a eleição para o segundo turno, por uma, assim, né, na minha especulação, tá, Miguel? Por uma pequena vantagem, né? Ou seja, o Lula está quase realmente consolidando aí a ideia de primeiro turno hoje, mas, como eu disse, tem muito caminho pela frente, o governante tende a melhorar e isso mudaria um pouco o voto desse eleitor pragmático de renda mais baixa, podendo, então, levar para o segundo turno da eleição. A ver. Maravilha, Felipe. Agradeço muito a sua participação. Já estamos aqui com outro convidado na bancada, então eu vou liberar você, já convidando você. Pode falar, pode complementar. Eu só quero... Não, é porque eu vou despedir de você, claro, vou te agradecer. Eu sou leitor assíduo das suas análises. Fico sempre muito honrado, né, quando você escreve sobre os dados da Quest. Te agradeço muito por esse espaço, né? E vou responder uma pergunta aqui do chat, se você não se incomodar, é rapidinho. Sim, pois não. O Zé Alberto está perguntando: a Quest está prestando serviço para algum partido além do trabalho com a Genial? Zé Alberto, isso é uma coisa muito importante para nós. A Quest fez uma opção, né, de trabalhar esse ano para nenhum partido político, né, porque o objetivo da gente é poder dar um dado isento, né, da eleição nacional. E isso acho que é significativo, tá, do que a gente vai fazer em 22. Né? A gente está muito, muito contente com o trabalho proporcionado pela Genial. Então, hoje a gente não está trabalhando para nenhum partido né, o nosso objetivo é realmente trazer uma análise isenta que possa orientar os analistas, os jornalistas, né, e a população em geral em relação ao que vem acontecendo na eleição. Miguel, eu só desculpa ter feito aqui o papel de entrevistador e entrevistado ao mesmo tempo, mas é porque é uma pergunta que eu acho super importante e eu não queria perder a oportunidade de responder. Já te agradeço, obrigado mais uma vez. Continuo agora na sua audiência. Bom trabalho aí, um bom fim de ano, bom Natal para todo mundo. Forte abraço, Felipe. Feliz Natal para você também.